Ó, a primeira pergunta foi da Eva Lopes Gomes, ó. Tem algum versículo que fala que Jesus guardou o sábado depois que ressuscitou? Porque meus amigos que não são adventistas vêm tocando nesse assunto. Veja, seja você um irmão evangélico, católico, adventista ou espírita, né? Eu quero dizer para você que esse assunto ele é importante para todos nós e eu não estou aqui simplesmente para defender a placa da igreja ao qual eu pertenço. Eu sou um adventista do sétimo dia, né? Mas eu quero mostrar para você o que a Bíblia ensina sobre esse assunto e como que você pode se beneficiar disto, tá? Em primeiro lugar, nós temos que ter como pressuposto, né? Nós não somos salvos pelas nossas obras, tá? Efésios 2, versos 8 e 9, né? São muito claros esses versos, dizendo o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nenhum de nós estará no céu por termos guardado nenhum dos 10 mandamentos, né? A justificação, o perdão, ele é gratuito. E nós o recebemos através da mão chamada fé. Agora, por que então devemos guardar os mandamentos? Se nós não somos salvos pela lei. Realmente não somos salvos pela lei. Mas devemos lembrar que 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Então o que isso indica? Que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticarmos boas obras. Quer ver um exemplo? Efésios 2,10. Eu mencionei os versos 8 e 9, não é? Que a salvação é um dom de Deus, é pela graça, não é pelas obras. E aí o verso 10 mostra em que momento as obras fazem parte da vida do cristão. Ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, eu e você não somos salvos pelas obras. Somos justificados pela graça de Cristo e recebemos isso pela fé. Unicamente o sacrifício substitutivo de Cristo pode nos salvar. Só que ao mesmo tempo que Cristo nos salva, Ele não nos salva para continuarmos sendo as mesmas pessoas. Ele nos salva e neste processo, vamos passar agora por um processo chamado santificação. Que é o quê? Que é o processo pelo qual o Espírito Santo vai implantando os princípios de Deus no nosso coração, como diz Hebreus 8:10. Entre esses princípios se encontra o mandamento do sábado. Talvez você que é um cristão pense assim: não, mas esse foi um mandamento abolido. Eu sei que na sua sinceridade você pensa isso. E veja, eu vou lhe explicar esse assunto aqui agora brevemente para seguir em outra questão, mas eu lhe garanto que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele vai continuar ajudando a você a entender cada vez mais esse assunto, assim como Ele me ajudou a mim também. Então não importa de que igreja você seja, você ama a palavra de Deus, esse assunto vai ser muito bom e bonito para você. Por exemplo, o sábado, antes de eu mencionar os textos que mostram a observância após a cruz, só para você ter um vislumbre, o sábado ele é um aniversário semanal do nosso planeta Terra. E que ao mesmo tempo celebra semanalmente o poder criador de Deus no planeta Terra. Então o que diz Gênesis 2, versos 2 e 3? Esse texto escrito, esse assunto tratado em Gênesis, né, a criação, escrito muito antes de existir qualquer israelita, ou judeu, ou qualquer outra denominação que observasse o sábado, lá diz assim, né, que... Eu até vou ler esse texto, né, que esse texto aqui é muito importante. Nesse contexto aqui existiam apenas Adão e Eva, né, e o texto fala assim, ó: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então é importante nós lermos as linhas e também as entrelinhas do texto. Primeiro, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele cessa as suas atividades. O termo descansar não significa que Deus estava cansado. Né? Isaías 40, 28 fala que Deus não se cansa e não se fadiga. O termo descansar significa cessar.
Então no sétimo dia ele cessa suas atividades. E aí o que ele faz com o sétimo dia? Ele abençoou e santificou. O que é abençoar? Né? É tornar ele sagrado. E santificar. Santificar é tornar santo, separado para algo especial. E comentando esse texto, Jesus lá em Marcos 2, 27 e 28 diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, do ser humano, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Então Jesus mostra que o sábado foi dado por Deus na criação como um lembrete semanal de que Deus é o Criador e como um lembrete semanal do desejo de Deus de estar conosco em comunhão 24 horas por dia. Então, óbvio que Deus convidou aqui, Adão e Eva estavam com Deus neste momento. Né? Deus não ia santificar, abençoar o sábado só para ele. Jesus mesmo falou, é para o ser humano. E Jesus, quando fala desse assunto com os fariseus, você percebe que ele nunca questiona a validade do mandamento. O que ele questiona sempre é a maneira como os fariseus interpretavam o sábado. Isso sim. Então eles erravam muito. Então se você entender o mandamento do sábado como um momento especial de adoração a Deus e que há bênçãos para quem observa o sábado, como diz Isaías 56, 2, Isaías 58, 13, 14, e você experimentar isso, né, você vai ver que o sábado é um dia realmente abençoado, santificado por Deus, não foi abolido na cruz. E existem vários textos que mostram isso, pós-cruz. Né? Por exemplo, em Mateus 24, 20, né, Jesus profetizou. Jesus diz assim, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Do que ele está falando nesse contexto? Da destruição de Jerusalém, que ocorreria 70 anos depois. E ele diz para eles orarem para que eles não tivessem que fugir do cerco, né, em Jerusalém no inverno, porque obviamente ter que fugir do inverno é terrível, e nem no sábado. Primeiro porque eles estariam profanando o sábado, não observando o sábado, e segundo, obviamente seria muito mais fácil, né, para os romanos pegá-los todos juntos, porque estariam reunidos observando o sábado. Então o que Cristo mostra ali nas entrelinhas de Mateus 24, 20? Que 70 anos após a cruz, quando Jerusalém foi destruída, né, pelo general Tito, né, a mando de Roma, você percebe que eles continuaram guardando o sábado 70 anos depois da cruz. Né? Outro texto muito significativo é Hebreus 4. Óbvio, Hebreus 4 não fala do sábado. Hebreus 4 fala do descanso na fé, que devemos desfrutar em todos os dias da semana. Tá? Mas, como exemplo do descanso na fé, você vê nos versos 2, Hebreus 4, 4 e 5, ele usa o sábado como um símbolo do repouso na graça que desfrutamos pela fé todos os dias da semana. Se o domingo estivesse sendo observado, seria muito mais lógico o autor de Hebreus usar o domingo como um símbolo do descanso espiritual que temos em Cristo. Se após a ressurreição, né, o domingo se tornou o dia de guarda, então 70 anos após a cruz, quando Hebreus foi escrito, o domingo deveria ser um símbolo do descanso espiritual que temos em Cristo, porque restou no domingo. Mas isso não acontece. Né? O sábado é usado como um exemplo do descanso pela fé que desfrutamos em Jesus todos os dias. Então, se o sábado foi usado como exemplo, é óbvio que para eles entenderem o assunto, o sábado era guardado ainda. Ok? Então eu citei 2 textos para vocês, existem muitos outros do livro de Atos, que eu não vou citar agora, por causa do nosso tempo, para poder responder outras pessoas, tá bom?